Vamos lá, meus irmãos, nossa segunda aula de Educação Religiosa 1. Boa noite, graça e paz, irmãos. Boa noite, graça e paz a todos. Hoje eu quero ler um texto bíblico com vocês, dando início aqui à nossa aula. E hoje eu lembrei bastante, enquanto eu preparava essa lição, eu lembrei bastante de um assunto que falamos muito no semestre passado, ou melhor, retrasado, em Geografia Bíblica 2. E eu quero ler um texto bíblico com vocês. Como é praxe, gosto sempre de ler um versículo, que se encontra em Gênesis, capítulo de número 41, do versículo 50 ao 52, que por sinal foi a mensagem que eu preguei no Dia das Mães. E a gente vai dar uma passeadinha, inclusive na geografia aqui, matando saudade da aula de geografia, porque o que a gente vai ler agora e o que eu vou citar tem tudo a ver com educação religiosa, tem tudo a ver com pedagogia, com ensino. Acharam o texto? Pastor Johnny? Gênesis 41, dos 50 ao 52, foi isso que o senhor falou? Isso. Ok, já estou aqui. Pode ler para nós, por favor. Pois não. Antes dos anos de fome, Azenate, filha de Potífera, sacerdote de On, deu a José 2 filhos. Ao primeiro, José deu o nome de Manassés, dizendo: Deus me fez esquecer todo o meu sofrimento e toda a casa de meu pai. Ao segundo filho, chamou Efraim, dizendo: Deus me fez prosperar na terra onde tenho sofrido. Um texto muito conhecido, muito citado, um texto muito lindo, principalmente pelo significado dos dois nomes de Efraim e de Manassés. Manassés é Deus me fez esquecer todo o meu sofrimento e toda a casa de meu pai. E Efraim, Deus me fez prosperar na terra onde tenho sofrido. Sofrido pelo passado, sofrimento pelo passado, sofrimento pelo presente, enquanto ele estava ali no Egito. Mas Deus curou esse sofrimento de José. Mas o que eu quero falar aqui no início não é nem sobre isso, é sobre o casamento dele. Casamento. Olha que interessante. Eu não sei se você já parou para pensar, Pastor Johnny. Domingo eu acabei pregando, né, sobre esses versículos e destaquei, como foi Dia das Mães, destaquei o casamento de José e destaquei a esposa de José. A gente não tem nenhuma informação de quem ela foi, com exceção de poucos versículos como esse. Mas o texto é bem claro e contundente que ela era uma egípcia. Ela era da linhagem sacerdotal. Ela fazia parte de um grupo que, num primeiro momento, não era um grupo que temia a Deus. Quero acreditar que ela se converte. E quero acreditar que a influência de José, como foi poderosa a influência de José sobre Faraó, foi também sobre muitos egípcios, começando por Azenate, começando pela sua própria esposa. E por que eu estou falando um pouco isso? Quero abordar esse assunto aqui na nossa introdução. Hoje nós estaremos falando bastante sobre os slides de Comênios. Vou falar sobre a apostila nossa, que é a apostila de educação cristã, e vamos trabalhar principalmente nos desafios da modernidade, da pós-modernidade. Vamos também estar trabalhando sobre alguns conceitos de educação e ensino. E também a gente vai falar um pouco dos slides de Comênios, dando uma pincelada na obra dele, mas eu fiz questão de ler esse texto porque domingo, quando eu falava sobre as mães, eu falava da influência de uma mãe no papel de conselheira sobre a sua casa, sobre a sua prole.
Enquanto eu estava fazendo minha lição de casa aqui, eu me lembrei do que nós aprendemos em Geografia 2 sobre o Egito. Deixa eu ver se vocês são bons alunos. Felipe estava domingo, então não vai valer. Mas, Pastor Johnny, lembra? O Egito ele tinha algumas virtudes muito grandes em algumas áreas. Lembra quais eram as áreas que eles preservavam? Lembra, o pastor Enéas, no livro dele, Geografia das Terras Bíblicas, ele falava que quando Jacó, com os seus filhos e descendentes, vão para o Egito, Deus tinha um propósito de aperfeiçoar os hebreus lá no Egito. Porque os egípcios, mesmo tendo uma religião errada, tirando a religião errada e tirando o orgulho do Egito, tinham coisas lindas na cultura egípcia. O jeito de se fazer algumas coisas. Você lembra de alguma coisa? Não sei se é exatamente isso, mas eles eram extremamente, vou usar sábio, mas no sentido humano da palavra, extremamente inteligentes. Na botânica, me parece também que eles eram experts, na medicina, inclusive, né? Não sei se é essa a resposta, mas eu lembro que nisso eles eram extremamente bons. Na educação. Educação. Então, e a gente está aqui numa aula de educação religiosa. Então, eu me lembrei, por acaso, eu acabei, enquanto eu pregava a minha mensagem de domingo, na semana passada, não saiu do meu coração essa ideia de mostrar que José foi essa pessoa brilhante e ele tinha todos os seus méritos, mas Deus deu para ele também uma mulher da elite, uma mulher estudada, uma mulher inteligente, que possivelmente ela se converte. Por que eu afirmo isso? Porque Efraim e Manassés têm os valores de Deus neles. Só para vocês terem uma ideia, um dos maiores líderes efraimita do Velho Testamento é Josué. Josué era da tribo de Efraim. Interessante, né? Josué, ele não era, por exemplo, de Judá. Caleb era de Judá. Eu deduzo que o maior espelho de Josué era o seu próprio ancestral José. Porque era o pai de Efraim. Então, na realidade, Josué, ele vem da linhagem de José. Olha que fantástico. Judá era uma tribo fundamental e a gente vê que os únicos dois espias que prevalecem e que realmente são espias fiéis foi Caleb e Josué, um da tribo de Judá e um da tribo de Efraim. Eu não sei se vocês lembram. Vocês lembram qual era o nome de Josué, inclusive? Não. Então, Josué não se chamava Josué, né? Não. Ele tem um nome que está... Deixa eu achar aqui. Números 13. Versículo de número 16. Mas leia antes 13, 8. Da tribo de Efraim. Leia para nós, pastora. Da tribo de Efraim, Oséias, filho de Num. Tá bom. Então aqui está falando dos 12 espias, né? E agora veja 13, 16. São esses os nomes dos homens que Moisés enviou em missão de reconhecimento do território. A Oséias, filho de Num, Moisés deu o nome de Josué. Interessante, né? Oséias. Esse era o nome dele. Agora, olha que interessante, irmãos. Isso que eu queria que vocês não esquecessem nesse início de aula, porque hoje a gente vai estar falando bastante coisa, vamos estar passando aqui sobre os desafios, o desafio da modernidade, o desafio da pós-modernidade. Como a educação é poderosa.
Só recapitulando a pergunta que eu fiz, então, realmente eu falei que uma das bases dos egípcios era a educação. Outra coisa era, lembra, Felipe, domingo eu comentei sobre também, eles zelavam muito Pela família, né? O ambiente familiar, né? família, A estrutura a familiar. estrutura familiar. Podem ver que todo lugar onde a educação é sólida, os valores são sólidos e que se mantém geração pós geração, a base da família é conservada, ela não é anulada. Então, os egípcios, eles preservavam pela educação, e quando eu falo educação, era em todos os setores. Podem ver que você citou botânica, medicina, eu poderia acrescentar arquitetura, engenharia, eu poderia acrescentar a questão bélica, questão das navegações, do comércio, ou seja, eram muito cultos em todos os setores. E então, tirando a parte idólatra, que a gente sabe qual que era uma coisa que ia contra a vontade de Deus, mas tinham coisas muito importantes. Então, a família era algo muito importante para os egípcios. Uma outra coisa dentro dessa questão de estrutura social, a questão da hierarquia, os papéis na hierarquia. O faraó como governador, os sacerdotes como os mensageiros sagrados das religiões. Aí depois vinham os eruditos da nação, que eram aqueles que tocavam a nação no sentido de medicina, os médicos. Para vocês terem uma ideia, foram descobertos hieroglifos em que os egípcios faziam operações cerebrais. Irmãos, fala sério. Como que eles iam fazer uma cirurgia na cabeça de uma outra pessoa que estava sofrendo de um mal sem aparato nenhum tecnológico? Hoje nós temos raio-x, exames que a gente vira o paciente dos avessos. Mas como os egípcios poderiam fazer uma cirurgia cerebral naqueles dias? O próprio fator de embalsamar alguém, até hoje não se sabe como que eles embalsamavam com tanta precisão e com com tantos detalhes. Se embalsamar alguém tem técnicas, né? Mas igual a dos egípcios, não. Até hoje não se sabe como eles faziam isso. Então você vê, eles eram muito educados. Por isso também prosperaram muito. E a questão, como eu falava, dos papéis, os engenheiros, os arquitetos, os agrônomos, os soldados, as famílias, o equilíbrio entre pais e filhos e o respeito, a harmonia. Então, é simplesmente a educação. E podem ver que todo país que realmente sempre esteve na frente dos demais, a educação foi um fator determinante. Tá bom? Paz, Gil. Joia, meu irmão. Estamos aqui ainda na introdução. Graças e paz, irmãos. E agora o último detalhe aqui, irmãos, só matando um pouquinho da saudade, irmãos, das nossas aulas passadas. Vocês lembram daqueles mapas de geografia bíblica? Nós abrimos aqui, eu ensinei para vocês, peguei do Strong, inclusive, mapas que falavam sobre as divisões das 12 tribos. Lembram disso? Sim, sim. Ó, deixa eu só dar um detalhe aqui para vocês. Eu estava falando agora de Efraim e Manassés, certo? Efraim e Manassés sai do ventre de Azenate, que era uma egípcia. Olha só que fantástico, pastor Johnny, Gil, Felipe estava domingo na igreja. Então, olha só que interessante. Qual era uma das maiores riquezas do povo antigo? Além da educação, que a gente já falou, conhecimento, mas qual era, assim, entre as suas maiores riquezas? Quando a gente pensava assim, Abraão é próspero, é porque ele tinha o quê? Além do dinheiro, esquece o dinheiro. Terra, né? Terra, Propriedade.
Antes da terra. Porque se você tem terra, mas se você não tem o que vai... Família, né? É o Família. parentesco. Parentesco. Ele tinha Abraão, ele tinha soldados. Lembram disso? Tanto é que não vem o seu primogênito e ele quer passar tudo para quem? Para o Damasceno, Eleasa. E Deus diz para ele, não. Ele não vai ser o seu descendente, porque eu vou cumprir a minha promessa na sua vida. O que eu estou falando? A maior herança de uma família era quem? Os seus filhos. Os filhos eram a sua maior riqueza. Porque filhos eram propriedade, filhos eram riqueza, riqueza intelectual, era arrimo, era soldados. Ou seja, uma família onde tinham muitos filhos, ela tinha mais projeção do que uma família que tinha poucos filhos. Porque eles tinham mais trabalhadores na lavoura, mais pastores para cuidar do gado, mais soldados para proteger os filhos, as crianças, os anciãos, a possibilidade de ter mais pessoas inteligentes, ou seja, na antiguidade, ter mais filhos era sinônimo de riqueza. Por isso que também, entre a antiguidade, os reis, eles podiam casar-se com várias mulheres, porque eram uma demonstração de poder e de expansão do seu reino, do seu legado. A gente sabe que Deus permitiu isso, mas Deus não criou isso. Isso é um costume antigo. Mas por que eu estou falando disso? Olha só que interessante. Lembra que eu falei que José foi extraordinário? Mas Deus dá para José uma mulher também de uma educação extraordinária. Deduzo que Azenate tenha se convertido e que José e Azenate educaram muito bem Efraim e Manassés. E Efraim e Manassés, irmãos, se tornam, vamos falar aqui em termos modernos. Quando a gente fala em geopolítica, né? Geopolítica hoje é um termo muito usado em virtude da guerra que está acontecendo entre a Rússia e a Ucrânia. A expansão geopolítica, a gente vê influência e tal. Então vamos pensar de forma geopolítica. O que representava em território e em quantidades de descendentes dessas duas tribos? Vamos lá? Vamos para o mapa de geografia? Lembra daqueles mapas que eu passei para vocês? Eu estou falando tudo isso porque é muito legal quando a gente começa a falar sobre essas coisas. Olha aqui, meus irmãos. Olha que interessante. Tá dando para ver esse mapa? Não, pastor, tá bem pequeno, hein? E agora? Tá turvo para mim. Tá turvo? E Sim. para os demais, como que tá? Tá bom. Pra mim tá pequeno ainda. É. Então, na realidade, ó, aqui é o mapa das 12 tribos de Israel, tá? Deixa eu ver se eu consigo ampliar mais. Só um minuto, então. Deixa eu ver. Vou parar aqui. Mudar de janela. Deixa eu ver se eu consigo. Será que vai aumentar agora? E agora aumentou ou não? Não compartilhou ainda não, pastor. Não compartilhou? Ainda não. Então, peraí. Mapa de estudo. E agora? Não está indo. Estranho. Só um segundinho, irmãos. Deixa eu parar. Compartilhamento. E agora? Não está indo, meu Deus. O que está acontecendo? Estou parando e estou voltando, sabe? Bom. E agora? Foi? Agora carregou. Mas está pequeno ainda, né? Tá pequeno. Tá, mas eu vou tentar mostrar de uma forma geral aqui é a geografia de Israel e as 12 tribos. Conseguem enxergar? Aqui em cima, deixa eu aumentar, ó, Mar da Galileia. Aqui embaixo, Mar Morto. Ficou claro?
Ficou. Agora, olha só isso daqui, que interessante, meus irmãos. Olha só que interessante. Lembra que Manassés foi dividido entre leste e oeste. Dá para ver aqui Manassés a leste e Manassés a oeste. Essa região a oeste e essa região a leste. Conseguiram ver? Sim. Sim. Joia. Efraim está aqui embaixo. Opa, outro pedação de Efraim. Se a gente somar o território, os territórios de Efraim e os 2 de Manassés, praticamente, irmãos, dá quase metade das divisão das terras. Olha que interessante. Ou seja, a tribo de Efraim e as 2 tribos de Manassés, que na realidade é uma tribo só, dividida em 2 lugares, se a gente for unir essas, vamos pôr como 3 pedaços, é praticamente esse pedaço norte quase todinho. Pode ver que aqui em cima temos um pedaço de Asser, Naftali, um cantinho de Dan e Isacar e Zebulon. Mas quando a gente pensa assim como território, as grandes divisões das terras ficaram com Efraim, Manassés e Judá. Olha o tamanho de Judá aqui, ó. Aqui embaixo praticamente todinho era Judá. Só Simeão aqui no meio, que depois também foi incorporada por Judá. Em outras palavras, sobraram aqueles que tinham a primogenitura física e a primogenitura espiritual. Sobre quem estava a primogenitura física? Efraim. E quem estava a primogenitura espiritual? Judá. Olha que interessante. Agora, por que eu estou falando aqui geopoliticamente? Qual é a minha proposta aqui? Lembra que eu falei, irmãos, que filho eram herança e filhos estudados conquistavam que terras, se popularizavam para quê? Para expandir o seu legado. Não é à toa que é da família de José, uma das maiores influências no legado dessa nação. Eu, particularmente, acredito que isso tinha a ver com o quê? Com a educação. Entendeu, meus irmãos? Educação. Poder da educação. Podem ver que essas tribos crescem, se expandem, se tornam grandes, porque foram muito mais instruídas. Deduzo que a influência de José com Azenate contribuiu tudo isso. É o que eu penso. Tá bom, meus irmãos? Fiz questão de falar um pouco aqui para vocês notarem como a educação ela pode ser o fator determinante na posteridade e quando ela se mantém. Então, tudo bem? Matamos um pouco a saudade aí de geografia bíblica? Amém. A geografia bíblica, a gente deu uma passeada bem interessante. Então, meus irmãos, vamos agora falar um pouquinho, dar uma pincelada, uma breve pincelada nos slides de Comênios. Como eu disse para vocês, nós não estaremos estudando a obra de Comênios, até porque a obra de Comênios é uma obra grande, então a gente simplesmente vai pincelar aqui, só dar uma pincelada bem rápida sobre ele, tá bom? Então, deixa eu mostrar aqui para vocês. A obra de Comênios é essa. Didática Magna de Comênios, tá bom? Então a gente não vai trabalhar sobre ele, porque é uma obra muito grande. Nós vamos trabalhar agora um pouco sobre esses slides. Tá bom? Tudo bem até aí, meus irmãos? Pastor, só um acréscimo do que o senhor estava falando aí do Egito. Pois não. Vale lembrar também a educação que o próprio Moisés teve, né? Deus preserva a vida dele e põe ele dentro da casa de Faraó, dentro de uma família egípcia também, para ter uma educação egípcia, para posteriormente ter uma educação elevada, juntamente com o seu sogro, né? Que era de outra nação. Então você vê a carga cultural que Moisés tinha para depois aí sim ser o primeiro escritor das escrituras, né?
Muito obrigado, Felipe. Eu, inclusive, deixei aberto aqui o livro do pastor Enéas para ler para vocês um pedacinho que falava sobre isso e até citava também Moisés. Obrigado por me lembrar. Acabei pulando essa parte, mas obrigado. Você vê que Moisés, ele foi educado em toda a ciência do Egito, como você bem citou, Felipe, e lembrou. Inclusive, eu tinha separado, e vou até ler para vocês no livro do pastor Enéas Tonini, lá quando começa o capítulo sobre o Egito, o primeiro, segundo, terceiro, no quarto parágrafo, diz assim, ó, a contribuição do Egito para a civilização é muito grande e de uma importância decisiva. No que tange à Bíblia, a Suméria formou Abraão, com quem começou o povo de Israel. Ó, o pastor Enéas já está dando uma ideia de que Abraão não era um Zé Ninguém. Abraão saiu de uma potência mundial que tinha instrução, tinha educação. Ele poderia não ser um catedrático, um acadêmico, mas ele era uma pessoa que sabia negociar, sabia a importância da família, sabia a importância da obediência, de valores. Ele era próspero, ele tinha gado, ele tinha riquezas. Então, Abraão não sai de um lugar qualquer. Não estou querendo aqui destacar, meus irmãos, que Deus só vai usar uma pessoa de um calibre muito elevado, porque isso não é verdade. A gente vai ver muitos profetas eram boiadeiros, muitos profetas eram simples, eram pastores, os apóstolos eram pescadores, somente Paulo que era um erudito. Então você vê que na palavra de Deus, Deus separa homens e mulheres de todos os gêneros, de todos os níveis sociais, mas Abraão ele sai da Suméria. E aqui continuando, e quando Israel começou como povo e aspirava a ser uma nação, Deus permitiu que descesse ao Egito com a finalidade de receber da superpotência da época as influências da sua apurada civilização. E a Bíblia diz que Moisés foi educado em toda a ciência dos egípcios, Atos 7:22. Como Paulo teve a sua formação cultural na atmosfera helênica, Moisés esteve na egípcia, e ambos foram levantados por Deus para pontificar em épocas e conjunturas especiais. Então, obrigado, Felipe, por ter me lembrado de Moisés, porque eu tinha separado o livro para ler essa parte e acabei até passando. E uma última coisa, irmãos, quando eu falei de família, domingo na minha mensagem, eu falei muito sobre isso, que os filhos de Jacó, que eram mais de 75, os descendentes de Jacó que desceram para o Egito, lembra que o lar de Jacó era um lar desestruturado. E lembra que a gente falou há pouco que no Egito o critério da família era muito importante? Eles zelavam muito pela família. Lembram que José é vendido como escravo ao Egito? Mas lembram que quando Moisés assassina um egípcio, não importava quem ele fosse, Faraó quis punir Moisés, porque ele feriu um cidadão egípcio. Olha os valores. Entendeu, irmãos? Então Israel, quando vai por... Olha que interessante, domingo eu dei muito essa ênfase. Quando José vai para o Egito, ele vai para abençoar o Egito. Quando Jacó vai para o Egito, ele também vai para abençoar o Egito. Mas quando os irmãos de Jacó, sobrinhos, as esposas, vão para o Egito, eles vão para aprender o que é família. Porque José, lá no Egito, os tratou como dignos de família. Os perdoa. Olha que fantástico. Tá certo que esses valores não eram os valores do Egito, mas eram os valores de Deus em José. Estão entendendo a educação, meus irmãos? De um ambiente muito elevado nos eleva, e um ambiente muito ruim nos empobrece. Por isso que a gente tem que ser diferente, buscar estar com pessoas diferentes. Tá bom, meus irmãos? Obrigado, Felipe, pela lembrança. Foi ótimo. E domingo eu até disse assim, a gente tem muito preconceito do Egito, porque Deus fala, não vão para o Egito, né? A gente não deve ir para o Egito no sentido de se enamorar com as coisas do Egito. Mas podem ver, meus irmãos, a gente está nesse Egito. E a gente é sal e luz nesse Egito. E a gente vai ganhar vidas nesse Egito. E vamos livrá-las pelo poder de Deus. E vamos levar essas almas para o Senhor. Amém, meus irmãos?
Então vamos lá, vamos para o slide de... Não esse slide de Comênios, mas o outro. Aqui. Leia para nós. Opa, não está aparecendo para vocês, né? Esse daqui. Aparece, mas está bem pequeno. Para E mim, agora? E agora? Como que tá, pastor? tá legal agora. Então pode começar a ler, por gentileza. Agora, didática. O vocábulo didática deriva da expressão grega. Aí, Aí. Aqui nem o Felipe, porque ele ainda não aprendeu. Ele vai ler bem o outro, né? A beleza. transliteração. Pode ler a transliteração. Técnica, né? Didática, que traduz por arte ou técnica de ensinar. Enquanto adjetivo derivado de um verbo, o vocábulo referido origina-se do termo didasco, cuja formação linguística nota-se a presença do grupo SK dos verbos incoativos. Indica a característica de realização lenta através do tempo próprio do processo de instruir. Grosso modo, ou a grosso modo, podemos dizer que a didática é uma ciência cujo objetivo fundamental é ocupar-se das estratégias de ensino, das questões práticas relativas à metodologia e das estratégias de aprendizagem. Sua busca de cientificidade se apoia em posturas filosóficas como o funcionalismo, o positivismo, assim como no formalismo e o idealismo. Sintetizando, poderíamos dizer que ela funciona como o elemento, se eu puder subir um pouquinho. Aí não dá. Ok. Se eu tentar subir, eu viro a página. Como elemento transformador da teoria na prática. Aqui ele está dando uma breve explicação. Nosso módulo ele vai ser focado em educação. E eu só estou lendo aqui esses slides, que é uma síntese da obra de Comênios, para mostrar que aquele que ensina ele tem que ter essa ciência e esse trato na maneira de se comunicar bem, de passar o ensino. Lembram na aula passada? Acomodar o conhecimento. Um dos vídeos que eu vou passar para vocês assistirem para a semana que vem, o professor ele fala uma coisa muito interessante, que geralmente o professor, aquele professor que nós geralmente gostamos da matéria, é porque ele tem um lado também afetivo. Ele não é simplesmente uma pessoa que joga a matéria aos alunos. Ele se preocupa com os alunos. Ele se interessa em saber se os alunos estão aprendendo. Ele tem o lado humano que ele tenta passar e construir aquela informação na vida daqueles alunos. Então, você percebe que a didática tem a ver com essa questão de ensinar corretamente, de ensinar de uma forma estratégica, levando esse aprendizado, levando essas informações de uma forma, como o slide trata aqui, de forma positiva, fazendo com que realmente haja uma transformação, que a pessoa aprenda. Como eu disse, o nosso curso não vai ser focado em didática, mas a didática faz parte do ensino, tá bom? Próximo slide, deixa eu passar aqui. Pode ler para nós, Felipe Rente, por gentileza. As obras de Hugo de Saint Victor, erudito didascália do século XVII, não, do século XII, perdão, de Juan Luis Vives de Disciplines, no século XVI, de Wolfgang Hartke, Aporian de Dadici, princípio, estão associadas aos primeiros tratados sistemáticos sobre o ensino. Entretanto, com Comênio, através de sua didática magna, escrita no século XVII,
é considerada marco significativo no processo de sistematização da didática, que esta se populariza na... Pode subir um pouquinho? Literatura pedagógica. Tá. Então, aqui ele está fazendo esse slide que trata de Comênios. A proposta é mostrar que ele foi essa influência. Isso já era tratado anteriormente, nos outros séculos, século XII, século XVI, mas foi com ele, com Comênios, que ele faz essa obra didática magna. E que realmente ele esse que marca a história na pedagogia. Tá bom? Pode continuar lendo para nós, Felipe Riente. Jan Amos Komensky, em português Comênios ou Comênio, 28 de março de 1592, 15 de novembro de 1670. Foi um professor cientista e escritor tcheco considerado o fundador da didática moderna. Propôs um sistema articulado de ensino reconhecendo o igual direito de todos os homens ao saber. O maior educador e pedagogo do século XVII, produziu obra fecunda e sistemática, cujo principal livro é a Didática Magna. São suas propostas. Deixa eu dar um ponto aqui, Felipe. Lembram que na aula passada, meus irmãos, nós lemos um artigo onde nós tratamos da menoridade. Lembram disso? Que nós falamos de Kant, Immanuel Kant, falando sobre quando nós deixamos de aprender por parte dos outros e descobrimos o caminho do conhecimento e potencializamos, nós saímos da menoridade. Então, percebam que é uma linguagem muito parecida o que Comênio fez, o Comênios. Ele tinha essa proposta de ensinar, de deixar muito claro para todas as pessoas. Agora, que interessante, né? Ele era cientista, educador e escritor, e ele deixa um legado na educação, que até hoje ele é considerado uma das obras mais importantes na pedagogia. E a obra dele vai tratar, e são essas suas propostas. Pode ler, Felipe, por favor. A educação realista e permanente. Método pedagógico rápido, econômico, sem fadiga. Ensinamento para experiências cotidianas. Conhecimento de todas as ciências, de todas as artes e ensino unificado. Olha só que interessante, irmãos. Percebam, parece algo simples e algo talvez até meio moderno, porque hoje a gente tenta usar isso e quando nós, por exemplo, colocamos os nossos filhos na escola, geralmente uma boa escola, o pai procura se informar qual é o método de ensino ou qual é a escola que aquele colégio, aquele lugar tem como padrão, né? Dentro da pedagogia, irmãos, existem várias áreas, né? Assim como, por exemplo, na psicologia, nós temos a psicologia comportamental, nós temos a psicanálise, nós temos vários setores da psicologia, assim como na política temos vários setores, na engenharia vários setores, nos métodos de ensino também existem vários setores, várias formas. E Comênios deixou essa proposta, né? Olha, método pedagógico rápido, a educação realista e permanente, econômico e sem fadiga, ensinando a partir de experiências cotidianas, conhecimento de todas as ciências e de todas as artes e ensino unificado. Ou seja, percebam, são características que até hoje nós debatemos isso entre os pedagogos, entre as faculdades, qual que é o melhor método.
Então, é bem interessante, né? Quer comentar alguma coisa, Felipe? Você como um professor, sobre essas questões e características pedagógicas? Hoje a gente sofre muita influência de alguns pedagogos, né? Eu diria que na prática, o que a gente aprende com a pedagogia, do que a gente, por exemplo, que eu aprendi na faculdade, como método de ensino e tudo mais, a gente não consegue aplicar em sala de aula. Hoje a pedagogia e os teóricos da pedagogia eles são muito teóricos mesmo, porque na prática, a sala de aula hoje é impossível você colocar em prática o que a gente aprende com esses pedagogos, né? Tá difícil. Ocorre muita influência política em cima, muita influência ideológica dentro da pedagogia hoje como ensino, né? Diferente da época desses grandes filósofos, desses grandes pedagogos, né? Que você pega a escola grega mesmo, aquilo é um modelo muito incrível, né? Você tinha dois grandes blocos de ensino, né? Hoje se ideologizou demais a pedagogia, né? Principalmente no Brasil. E mesmo ideologizada, ainda você não consegue colocar em prática em sala de aula. Você tem que chupar a manga, assoprar e tentar, porque creio que até está ultrapassada para essa geração que a gente tem hoje em sala de aula, né? Mas ainda que funciona, incrível que pareça, a, a, a melhor pedagogia é aquela que nós temos em casa, com pai e mãe. Então, no Hoje nós, vídeo... Pode falar, pode falar. hoje nós sofremos a falta da presença da família na educação do filho. Porque o que fizeram? Fizeram o pai e mãe acreditar que a educação está dentro das quatro paredes da escola, ou seja, o Estado é responsável pela educação do seu filho. E os pais acreditaram nisso e deram a responsabilidade para o Estado. Isso foi um erro dos mais graves na educação de um aluno. É cômodo Porque essa postura, né, Felipe? Você transfere para o governo o que é o seu dever, né? esse é o problema, porque o governo vai ensinar tudo o que ele tem para ensinar para formar um militante, para formar uma pecinha ali do tabuleiro do Estado. Por isso que é tão difícil hoje nós educarmos os jovens nos valores, digo nós cristãos, educar os jovens nos valores cristãos, porque eles estão anos dentro de uma caixinha formadora de opinião. E isso dentro da própria universidade. A universidade forma formadores de opinião para formar quase que uma engrenagem de uma empresa, formando as mesmas pecinhas, desde a universidade, e vai para a sala de aula, esse ciclo que ele não para. Então, assim, dentro da pedagogia é até decepcionante. A Natália está aqui, ela é prova disso. É tudo lindo. A gente faz as provas. As teorias, né? Nossa, faça isso. Na prática, é quase impossível. Até colocar em prática isso. Isso funciona para a gente na universidade. A formação de opinião dentro da universidade, que já são cabeças um pouco mais formadas e um pouco mais maduras. Entre aspas, né? Não todos. Sim. Mas dentro da escola, na formação de jovens e adolescentes, e crianças, jovens e adolescentes, tá meio complicado. Obrigado. Se a Natália quiser falar alguma coisa também, como professora, é bem interessante esse momento. Ela quer? Peguei ela de surpresa, né? Não se preocupa não, senão... Vocês talvez não saibam, pastor Johnny e irmão Vandilson, o Felipe foi professor, agora ele deu uma pausa, ele era professor no estado, e a esposa dele é professora. Então, assim, a opinião deles é bem útil nessa hora. Tá bom? Fala aí com ela, se ela quiser, não tem problema, filhote, senão depois... Peguei ela de surpresa aqui, não tava no programa de aula, tá? Mas deixa eu só falar uma coisa aqui para vocês, meus irmãos. O que o Felipe falou agora, há pouco,
é determinante. Nós entendemos que o processo de educação está ligado diretamente aos professores na escola. Mas, na realidade, a educação não está na escola. A educação é uma tarefa do lar. Clareza de papéis no lar. Na escola, nós transmitimos o conhecimento. Mas na família, nós educamos para a vida toda. Nós educamos para o aspecto familiar, nós educamos para o aspecto sociológico, nós o educamos para a escola e nós educamos ele para o mercado de trabalho. Pode ver que uma criança, quando ela tem o papel do pai e da mãe como seus educadores, dificilmente ele vai ter problemas em qualquer outro setor da vida. Por quê? Porque ele foi educado. Porque a educação não tem a ver com transmitir conhecimento. A educação tem a ver com transmitir valores. Valores e conceitos de vida. Por isso que a gente vê que o sistema educacional, e aí, no vídeo que vocês estarão tendo que assistir semana que vem, e até declarando um relatório, o professor, vocês verão ele citando, ele fala que há um problema muito sério em todos os níveis da educação brasileira, em escolas públicas e em escolas particulares. Por quê? Porque não se educa mais. Entendeu? Então isso é muito interessante. Olha que interessante. Há pouco, na minha abertura, eu falei de José. José era o único crente da casa de Jacó. E detalhe, né? Jacó foi um baita desviado, depois se converte no Vale do Jaboque, no Peniel, né? Então é um homem que tem uma história antes e depois, né? Mas Jacó era um crente dos avessos, né? Viviam... Então, depois que ele se converte, na casa dele tinha ele e o filho. E quem mais? Mais ninguém, né? Pode ver, na casa de Jacó houve incesto. Na casa de Jacó houve desejo de assassinato. Houve mentira, houve maldade, houve engano. Pastor, mas como assim? Irmãos, eles mentem para José, para Jacó, e se mantêm durante 13 longos anos na mentira. Porque José assume o governo do Egito aos 30. Pastor, eles ficaram durante 13 anos mentindo para Jacó? Não. Mais ainda. Porque José é vendido para o Egito aos 17. Ele vira governador aos 30. Mas a fome vem sobre a terra quando ele está com 37 anos. 20 anos mentindo para o pai, encobrindo uma mentira. Ô, meus irmãos, era tudo desviado. Pensa você viver com uma mentira durante 20 anos, ver o seu pai chorando e você ali, não conta para o pai, não. Conta para o pai, não. É um desviado. Só desviado. Estão entendendo? Foram para o Egito para se converter. Agora, José era crente. José, ele foi educado sobre os valores da lei de Deus. E a educação dele fez com que ele fosse bênção aonde? No Egito. Em que lugar? No primeiro lugar que ele fez morada, que foi na casa de Potifar. Essa educação dele fez ele se tornar bênção aonde? No cárcere. Por quê? Está tudo dando errado, mas ele levou os valores de Deus lá. E aí, quando ele se torna governador do Egito, foi fácil. Por quê? Porque ele já tinha passado pelos momentos de dificuldade. Por quê? Porque ele não foi instruído apenas, ele foi educado. Estão entendendo, meus irmãos, como essas obras, comênios, como culturas mais elevadas, povos mais esclarecidos, a educação faz parte da vida deles. Eles não abrem mão. E aqui, meus irmãos, como seminaristas, é onde entra um princípio que até mesmo nas nossas igrejas. Pode ver como tem sido difícil a gente educar as ovelhas. A gente fala a verdade, espana. Fala a verdade, espana. Estou dizendo que a gente tem que ser rude, não. Quantas são as vezes que a gente vai falar para o irmão, ó, irmão, isso daqui não pode. Estou indo embora então, pastor. Está entendendo? Eles não querem a educação de Deus. Eles querem ser afirmados naquilo que é importante para eles. E sabe, Interessante. pastor, Tá?
A Natália citou um negócio para mim que eu tinha esquecido. É, Um dos grandes ícones há anos no Brasil é o Paulo Freire, né? sim, sim. E ícones assim, né? Eu não, a obra dele é péssima, porque uma delas é a Pedagogia do Oprimido, onde trouxe a ideia de que o aluno ele tem de ser o protagonista, ou seja, é uma inversão de valores, Entendeu? é uma inversão de papéis. Por isso nós temos a dificuldade, isso que o senhor citou, né, de você dizer a verdade, ou seja, a pessoa não entende os, a, qual é o papel de quem está ensinando e de quem está sendo ensinado. Como é que você traz para um jovem, para um adolescente, para uma criança, dela ser protagonista de algo que ela ainda não viveu, Que de ela algo não que ela foi ainda não formada, né? amadureceu, que ela não foi formada, ela precisa de um formador. Mas não, colocaram essa pedagogia que foi colocada há anos dentro das nossas escolas é que o aluno é o protagonista, ele decide pela sua própria vida, ele decide o que quer. E o professor é apenas como é que é? Um mediador. Então, Não é não mais é um um formador, formador. é um Percebam, mediador. irmãos. Olha, aí, muito obrigado, Natália, e obrigado, Felipe, pela sua abordagem. Pode ver, meus irmãos, no nosso curso de teologia, nós somos formadores de opinião. Podem ver que toda a base nossa é influenciar vocês, futuros ministros e obreiros, a pensarem positivamente de acordo com as Escrituras. Então, aqui eu não sou apenas, né, um apoiador, como que é o termo que a Natália citou, Felipe? Mediador. Mediador. Porque se eu fosse o mediador, eu deixaria com que vocês opinassem e decidissem. E aí o que acontece? A gente começa a ter um pouco aquela questão da fundamentação. Como que um professor de engenharia vai ser o mediador nos futuros construtores de prédios? Eles não podem. É É, irônico, né? não É faz sentido. irônico. Como que um médico vai ser um mediador nos futuros, nos alunos que estudam medicina? Ou seja, abra lá o Felipe, abra lá o pastor Johnny, não, pode mexer. Aí se você errar, tudo bem. Eu sou, não é um mediador. Então você vê que numa cultura onde se zela por uma educação sólida, o professor, ele não é mediador, ele é formador. Agora, é claro, ele é formador do quê? Ele transmite conhecimentos adequados. Mas os pais são os formadores da educação, Os não são pais, mediadores. os pais formam o alicerce, né? Ó, tá aqui, ó. Foi formado num bom alicerce. Agora os professores vêm e constroem bloquinho por bloquinho do conhecimento. Mas se não tiver uma base, se essa base ainda não tiver alicerçada sobre a rocha, aí É isso aí. complica, É. complica. Então, é isso aí. Obrigado, Natália, obrigado. Continuando aqui o nosso texto, vocês veem que o que a gente acabou de ver aqui de Comênios é algo tão presente e que a gente precisa resgatar a cada momento, tá bom? Irmãos, como eu disse, dentro dos setores da pedagogia, existem vários setores, existem várias maneiras de ensinar, existem várias escolas, né? E a gente não vai ficar gastando tempo, porque a nossa proposta aqui é trabalhar em cima de qual base? A pedagogia de Jesus. Então, a nossa base é a base religiosa, não desconsiderando essas outras escolas que têm a sua utilidade, que têm a sua beleza, que têm o que possa nos agregar, tá bom? Então vamos lá, continuando do slide. Agora, nosso irmão Johnny, Gil, aliás, leia para nós a didática hoje, Gil. O plano de didática na formação de professores foi muito bem tratado por Cipriano Luxi, e alguns conceitos que seguem
são um resumo do seu pensamento sobre o tema. A didática, para assumir um papel significativo na formação do educador, não poderá reduzir-se e dedicar-se somente ao ensino de meios e mecanismos pelos quais desenvolver um processo de ensino e aprendizagem, e sim deverá ser um modo crítico de desenvolver uma prática educativa forjadora de um projeto histórico, que não será feito tão somente pelo educador, mas por ele conjuntamente com o educando e outros membros dos diversos setores da sociedade. A didática deve servir como mecanismo de tradução prática no exercício educativo de decisões filosófico-políticas e epistemológicas de um projeto histórico de desenvolvimento do povo. Ao exercer seu papel específico, estará apresentando-se como um mecanismo tradutor de posturas teóricas em práticas educativas. Joia. Agora, leia para nós. Consegue ler, pastor Johnny? Pastor Johnny, esse outro. Obrigado, viu, Gil? O senhor consegue ampliar um pouquinho? Aqui nesse não consigo, mas eu posso mudar o formato. Deixa eu tentar mudar o formato. Deixa eu mudar o formato aqui. Eu acho que eu não vou conseguir não, pastor. Vamos tentar lá então, pastor. Vamos lá. Se tiver difícil, eu leio. Não carregou não, tá? Opa. Então, peraí. Foi? Para mim ainda não. Agora foi. Pedagogia de Comênio. Defendia sua pedagogia com a máxima: ensinar tudo a todos, que sintetizaria os princípios e fundamentos que permitiriam ao homem colocar-se no mundo como autor. Olha aí, dá uma pausa, por gentileza. Lembra Immanuel Kant? Você tem que ensinar tudo a todos, porque por meio disso, aquela pessoa que conheceu algo, aprendeu, ela não tem mais como regredir. Lembra que semana passada eu falei sobre isso? Existem coisas na nossa vida que não tem mais como voltar atrás. Quer ver um exemplo aqui para nós, irmãos? Não tem mais como voltar atrás o não ser batizado. Concorda? Exato. Irmãos, quem foi é para todo sempre. Pode até ser desviado, né? Judas Iscariotes, Ananias e Safira, mas dizer eu anulo o batismo, não. Depois que você passa, não tem mais como voltar atrás e negar. Assim é o conhecimento. Por isso que o Comênios, ele tinha essa máxima, e isso fez dele, além da sua obra, um divisor de águas. E até hoje isso é relevante. Podem ver que a nossa grande carência é ter pessoas que saibam pensar por si mesmo e tenham ferramentas de questionar o que se ouve e de romper barreiras, né? Então é bem interessante, né? Colocar-se no mundo como autor, dando essa ideia de que eu penso por si mesmo, eu aprendo com alguém, eu fui formado, mas eu questiono aquilo e eu posso também me expor. Então é bem interessante, né? Continuando, por favor. Objetivando a aproximação do homem a Deus, seu objetivo central era tornar os homens bons cristãos, sábios no pensamento, dotados de fé, capazes de praticar ações virtuosas, estendendo-se a todos, ricos, pobres, mulheres, portadores de deficiência. A didática é ao mesmo tempo processo e tratado. É tanto o ato de ensinar quanto a arte de ensinar. Olha só que fantástico, né? Show de E bola. você vê que a proposta dele, meus irmãos, era uma coisa bem voltada à questão religiosa.
ele era um pastor, tá bom? Deixa eu dar uma pausa na gravação e vou continuar a partir daqui, tá bom, meus irmãos? Ótimo.